Convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça para uma palavra de oração. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, na Tua presença nós nos encontramos neste momento. Estamos aqui celebrando o Teu nome, cultuando ao Teu nome. E neste momento, Senhor, é o momento que nós queremos ouvir o Senhor falar conosco, Pai. Estamos desejosos, Pai, para que o Senhor fale conosco, Pai. Nesta hora viemos aqui para Te ouvir, Pai. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, tira toda a distração, Pai, e que possamos entender o que o Teu Santo Espírito tem a transmitir aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento, igreja. Vocês estão na bênção aí? Me digam amém. Todo mundo com a conta no azul? Todo mundo com bastante dinheiro? Todo mundo com saúde? Todo mundo com as coisas em ordem em casa? Tudo na bênção? Esse amém é profético. Eu tenho certeza. Mas a gente sabe, né, irmãos, que eu e cada um de você que entrou aqui essa noite e que está nos assistindo, participando deste culto pelas redes sociais, tem a sua dificuldade, tem a sua luta, tem a sua batalha, né? Tem muralhas para derrubar, tem gigantes para vencer. E eu quero dizer uma coisa para você, que mesmo que você vença e que eu vença determinada situação, e eu creio que Deus tem poder para trazer uma grande vitória para mim e para a sua vida aqui essa noite, mas o fato é que outras virão, e que outras situações vão vir sobre nós. Isso não tem como escapar, irmão. Eu gostaria tanto, e eu almejo tanto, que nós pudéssemos viver num mundo que nós tivéssemos total estabilidade. Aliás, o ser humano busca muito isso. Busca um mundo estável. Todo mundo quer ter um sentimento de segurança, não é verdade? E você vê quantas pessoas procuram o ranking de países mais seguros, que traga segurança para a família, que traga segurança se precisar de algo na saúde, que saia de casa tranquilamente, sem ter a preocupação de ser roubado, de ser assaltado. E tem rankings para isso. E eu vou dizer para você que eu tive a experiência de estar num país seguro, nessa parte, mas também é uma sensação, irmãos. Traz um certo conforto, sim, mas não nos exime de todo tipo de problema. O país mais seguro hoje, pelos rankings aí, internacionais, aí, é a Islândia. Talvez você, nossa, pastor, mas eu não sei nem onde fica isso. Foi nem eu, irmãos. Fica longe, eu sei que é longe daqui. Mas o Portugal a gente conhece, né? Portugal está em 7º lugar. E o nosso Brasilzão? Irmãos, não é à toa que eu e você saímos de casa e ficamos um pouco preocupados, né? Ocupa o número 132 desta lista. Não é fácil. E a gente tenta ter segurança, nós queremos ter dinheiro no banco para uma eventualidade nós termos segurança. Mas o fato é que este mundo, ele está todo entregue ao maligno. 1 João capítulo 5, 19 diz que o mundo todo jaz no maligno. Como nós vamos ter segurança, como nós vamos ter estabilidade, como nós vamos esperar sempre o melhor, se a Bíblia diz que em 2 Coríntios 4:4 que Satanás é o Deus deste século, que Satanás é o príncipe deste mundo. Como nós vamos... Por isso que Jesus falou assim, olha, não se iludam. Aqui, onde eu e você, esse período que nós estamos passando aqui nessa terra, nós teremos aflições. E como este mundo jaz no maligno, como este mundo está entregue nas mãos de Satanás, que domina sobre tudo, e a Bíblia diz que por mal tudo opera,
Então nós somos acometidos de situações que vão totalmente ao oposto daquilo que eu e você estamos procurando. Nós queremos estabilidade. Mas o problema é que ao invés disso, nós encontramos insegurança, preocupações. Pessoas baseiam nos países mais ansiosos do mundo. Porque nós temos preocupação. Porque como este mundo está entregue, como esse mundo jaz no maligno, as coisas que nos sobrevêm, de repente, nós somos abatidos por uma situação que foge ao nosso controle. E o título da mensagem que eu tenho para trazer hoje é: de repente, tudo muda. E a Bíblia tem muitos relatos desses de repente. Quem já viveu um de repente na sua vida? Levanta a mão aí, por favor. Pois é, todo mundo. Ninguém escapa. O problema é que, por mais que nós sabemos que isso vai acontecer, por mais que eu tenha certeza que mais cedo ou mais tarde eu sou surpreendido por algo que eu não gostaria que acontecesse, por algo que eu, apesar de, olha, uma hora isso pode acontecer, mas eu nunca estou esperando para que aconteça, e isso não vai mudar nem aqui, irmãos, nem quando nós formos para a glória. Porque a Bíblia diz que vai ser num abrir e fechar de olhos, vai ser de repente. Assim como o relâmpago que sai do oriente e prostra no ocidente, de repente. Ao soar da última trombeta, de repente, eu e você iremos embora deste mundo e morar com Jesus na glória. Nós temos que estar prontos. Eu espero que eu e você estejamos prontos para isso, porque isso é coisa boa. Isso é coisa maravilhosa. O problema, enquanto isso não acontece, nós temos que estar neste mundo e sujeitos aos de repentes ruins que nos acontecem. E como é que eu lido com isso? Talvez você que entrou aqui essa noite, você já está essa semana, já é quarta-feira, mas você já passou algum de repente essa semana que te abalou. Algum de repente, seja de qual situação for, que te abalou, e nós somos muito fáceis de serem abalados, porque foge aquilo que nós almejamos, é o nosso medo, que algo de ruim, de repente aconteça, apesar que a gente sabe que pode acontecer, porque nós saímos de casa de manhã e nós não sabemos se voltamos, essa é a nossa realidade, amém ou não? Sim ou não? É isso que nos acontece. E eu quero que você abra a sua Bíblia, que apesar de nós sermos, no livro de Jó, no capítulo 1, apesar de nós sermos crentes, servos do Deus vivo, tementes ao Senhor, viemos para a casa do Senhor, estamos caminhando ao lado do Senhor, estamos caminhando nos caminhos do Senhor, estamos louvando a Deus. Venho um domingo, pastor, na igreja, eu venho no domingo de manhã, domingo à noite, eu venho no culto de quarta-feira. Eu não estou isento disso. Esse de repente mal, esse de repente que o Satanás tão articulosamente trama contra a minha vida, ele pode me atingir? Livro de Jó, no capítulo 1, a partir do versículo 13, diz assim: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam, bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro de Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam juntos a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Seus servos mataram ao fio da espada, e só escapei eu para trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os seus servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: dividindo-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram.
Os servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando de repente, diga de repente, sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram, e só eu escapei para trazer a notícia. Irmão, eu estou falando aqui de um homem temente a Deus, no qual Deus dava testemunho de Jó para o próprio Satanás. E de repente, sobreveio toda essa malignidade sobre a vida de Jó. Jó era um homem muito rico, tinha 7 filhos e 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 1.000 jumentas. Não tinha ninguém mais rico que Jó. Jó era um homem que olhava assim e pensava assim: poxa, eu tenho estabilidade, eu tenho dinheiro, eu tenho muita riqueza, eu tenho meus filhos, minhas filhas. Você vê que ele tem uma família bacana, que um conversava com o outro, tinha comunhão com o outro, ia comer na casa do outro, festejavam juntos. Se você vê a vida de Jó, Jó sacrificava os seus filhos. E no final, o Jó diz assim: aquilo que eu temia, me aconteceu. E o que nós fazemos, irmãos, quando nós estamos tão seguros que está tudo bem, dando passos firmes, quando de repente vem uma situação como essa? Eu lembro que uma vez, a gente já estava no meu segmento, da qual eu sou empresário. Eu trabalhei um bom tempo para adquirir uma certa estabilidade. E quando eu estava assim: nossa, meu Deus, como o Senhor foi tão misericordioso e me tirou lá daquele molequinho, lá em Minas Gerais, vendendo picolé na rua, com a caixa de sorvete que era quase do meu tamanho, e o Senhor me trouxe até aqui. E falei assim: como Deus foi bom, eu já posso me sentir já um pouco mais. E aí uma empresa pela qual eu trabalhava, uma multinacional, ela me convidou para um projeto. E eu fiquei muito feliz com aquilo, só que eu tinha que investir muitos milhões de reais naquele negócio, naquele projeto, para alcançar aquele projeto. E era um desafio muito grande, mesmo que eu já estava bem estável, mas era um desafio muito grande. Mas oramos, sabe aquela história? Você ora: Senhor, se o Senhor está nesse negócio, me ajuda. E as portas se abriram. E eu investi todo aquele valor que eu tinha que investir para poder abraçar aquele projeto. E assim eu fiz. Muita coragem, muito entendimento que estava tudo certo. E aquilo era uma grande bênção. E às vezes a gente se engana, viu, irmãos? Às vezes a gente se engana. Ou às vezes, Deus permite que passamos para que nós possamos estreitar um pouco mais o relacionamento e a dependência com Ele. O fato é que começamos, investir o que tinha que investir e começamos a operar. Passados 6 meses, irmãos, 6 meses, estava indo tudo aparentemente bem. De repente, eu recebo um e-mail me chamando para uma reunião, lá na Brigadeiro Faria Lima, onde é o escritório dessa empresa. E eu fui achando que ia ser outra benção. Mas olha, Deus tem, já fui feliz da vida. Quando eu cheguei naquela sala de reunião, eu nunca vou esquecer. O diretor que eu me reportava a ele, me disse assim: olha, infelizmente, ao que chegou pela cara dele, eu já fiquei preocupado. Ele falou: senta aí, Anselmo.
olha, infelizmente, o contrato que foi assinado com você há 6 meses atrás, ele está sendo rompido daqui 30 dias. Irmãos, nunca, jamais, eu poderia esperar aquela notícia. Nunca, jamais eu tinha feito um investimento nessa proporção. Nunca, jamais eu tinha certeza que aquilo que eu estava fazendo estava certo, de acordo com o que Deus queria para a minha vida. Mas aquilo me fugiu o chão. E eu fico imaginando o que aconteceu na vida de Jó, quando ele recebeu toda essa notícia. Eu recebi uma notícia ruim, mas Jó recebeu todas essas notícias ruins. E eu falo, meu Deus, esses de repente, como fazer com eles, como se lidar com eles, de repente que nos trazem tristeza, angústia, de repente que nos jogam num quarto escuro da nossa alma e nós não sabemos mais o que fazer. Foi assim que eu me sentia. Eu não sei mais o que fazer. Eu saí dali, eu confesso para os irmãos que eu acho que eu fiquei uns 20 minutos sentado no carro, no estacionamento, assim, meu Deus, e agora? Sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo. O fato é que estava acontecendo. E eu nunca orei tanto nos próximos 30 dias, que o contrato dizia que precisava pelo menos 30 dias de antecedência, caso houvesse alguma rescisão, mas jamais, foi algo tão bem constatado, tão elaborado, tão conversado. Eu jamais podia imaginar que eu seria acometido de uma situação dessa, naquela altura do campeonato. E eu falei assim, meu Deus, eu comecei aquele mês, comecei a orar, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Mas o fato é, irmãos, que aquele contrato foi rompido. E só eu e a minha família sabemos o que nós passamos no decorrer desse fato. E eu fico imaginando Jó, e Jó está relatado. Talvez o que eu passei, você vai ficar só imaginando. Mas o que Jó passou está relatado, você pode conferir que não foi nada fácil. Situações, irmãos, que de repente nos derrubam. E eu já passei por várias. Eu vou contar mais uma só. Graças a Deus, a minha família, a família do meu pai, a família do meu pai é uma família pequena. Meu pai é órfão desde 4, 5 anos, ele ficou órfão, só tem ele. Mas a família da minha mãe é uma família muito grande. São 10 irmãos. E Deus foi tão misericordioso que toda a família sempre foi muito saudável. Então a gente não tem histórico de doenças. A minha avó morava conosco, minha avó viveu até 84 anos com toda a saúde. E os meus tios já estavam todos também saudáveis. Eu não lembro de histórico, irmão, de ir para o hospital, quando eu era jovem, criança, já ia para o hospital, frequentar o hospital, quando eu vivia com doenças. Deus tem sido misericordioso, eu não lembro dessa história. Mas um dia, de repente, uma das tias mais queridas que eu tinha, que é uma família de tias queridas, de repente, irmãos, ela percebeu um caroço no seio. E aquilo era um câncer e ela já estava com metástase, quando foi descobrir. O fato é que aquela doença ceifou a vida da minha tia. E aquilo foi um abalo para toda a família. Foi uma tristeza para toda a família. O Senhor recolheu. E ela não era nem a mais velha, ela, pelo contrário, era mais ou menos do meio. Talvez uns 50 e poucos anos de idade. E passou, irmãos, pouco tempo depois, a minha mãe, tomando um banho, de repente ela percebeu que ela estava também com um caroço nos seios. Vocês, irmãos, podem imaginar como aquilo nos abateu. Como aquela situação nos julgou num momento delicadíssimo da nossa história, da nossa família. De repente, irmãos, o mal nos sobreveio e balançou todos nós. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque
Certamente o Espírito Santo de Deus me levou para essa palavra, porque tem pessoas aqui essa noite, pessoas que estão aí nos acompanhando, que estão vendo momentos que ouviram um diagnóstico ruim. De repente, sentiu uma dor. Esse dia eu estava falando com a irmã aqui no domingo, foi escovar o dente de manhã. De repente, a boca dela começou a ficar torta. Ficou apavorada. Correu para o médico. Ficou internada uma semana. Mas o Senhor deu uma grande vitória para ela. E ela estava aqui domingo louvando a Deus totalmente estabelecida. Mas você que talvez que entrou aqui está abalado, porque, irmão, só nós sabemos o quanto essas coisas nos abalam. Uma notícia ruim, uma situação ruim. O próprio Elias, um homem de Deus, cheio do poder de Deus, que descia fogo do céu. Com uma notícia ruim, de repente alguém bate a porta dele e traz um recado de Jezabel, dizendo: olha, você vai morrer. Amanhã, essa hora, você está morto. E aquilo abala a vida de Elias. E como não vai abalar a minha e a sua? Com certeza vai, mas nós somos humanos. Eu quero dizer para você que está aqui abalado, que isso não é algo que menospreza você. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde, irmãos, Satanás entra com os de repentes malignos dele, colocando toda essa situação, que isso é fruto do pecado do homem, doenças, problemas, tristezas, lágrimas, dores, eu e você passamos, porque nós estamos num mundo contaminado pelo pecado, e tudo isso é reflexo do pecado que está neste mundo. Mas Jesus Cristo veio para nos dar vitória, para nos dar vida, para mudar a situação, porque o mesmo que o diabo tem os de repentes dele que nos abalam, eu e você podemos viver o de repente de Deus também, porque Ele vem ao nosso encontro, Ele se compadece de nós, Ele vê a nossa situação, Ele vê a nossa dificuldade, Ele vê o nosso problema, e Ele vem nos socorrer, porque Ele é o socorro bem presente. Então você que entrou aqui nessa situação, você que entrou aqui abatido, triste, amargurado, porque algo de repente ruim aconteceu na sua vida, eu quero dizer para você, que de repente, a sua história muda hoje também. Você pode receber, me diga um amém. De repente a história muda hoje também. E aquilo que parecia ser o fim da minha história como empresário, Deus foi agraciosamente, de repente me abrindo outras portas, de repente me direcionando para outros caminhos, de repente aquilo que eu menos esperava, Deus plantava no meu coração, e eu saía daqui, cheguei a andar, irmão, saí daqui e parar lá no Pará, num lugar que eu duvido que os irmãos conheçam, ou poucos devem conhecer. Do nada, irmãos, Deus foi colocando no meu coração, me direcionando, me orientando. A Rose ficava até doida, de repente eu acordava assim: olha, eu estou indo lá no quase 4 mil quilômetros daqui. Só de carro eu andei 3.500, porque eu desci em Cuiabá de avião. Aí você vai aonde? Foi, eu vou lá perto do Santarém, minha filha. Eu falei, meu Deus do céu. De repente, mas era algo que Deus ia colocando no meu coração. Eu tinha convicção que aquilo era Deus me direcionando. Nunca desisti. Nunca culpei Deus por nada. Nunca disse: Senhor, como você pode fazer isso comigo? Não. Eu quero dizer uma coisa para você: se existe algo que vai afastar o de repente de Deus da sua vida, é você murmurar, é você reclamar, é você atribuir a Deus as desgraças que tenham acontecido, que jaz neste mundo maligno, e você: Senhor, o Senhor é Deus Pai, por que o Senhor deixa isso acontecer comigo? Não. Deus tem um propósito individual com cada um. A minha tia, aprove a Deus ceifá-la para aquela doença. Mas a minha mãe está viva para a honra e para a glória do nome do Senhor. Porque o todo controle, irmãos, está na mão do Senhor. Ele sabe de tudo. Mesmo que nós recebamos, a Bíblia diz que se o justo cair, ele não ficará prostrado. Nós podemos cair, eu e você podemos cair, mas nós não ficaremos prostrados. E eu quero que você entenda que existe um Deus que
de repente muda a história, muda esse contexto, e a Bíblia nos fala alguns relatos, e eu quero pelo menos, para mim e para a sua vida essa noite, desafiar você em 3 situações, para vencer a insegurança. Você fala assim, então pastor, eu estou vivendo este momento, e o que eu faço? Primeira coisa, você crê que aquele que é fiel, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Quantos têm promessas de Deus aqui? E às vezes você questiona, Senhor, eu tenho uma promessa do Senhor, como que eu posso estar vivendo esse momento que parece ser o meu fim? Deus é cumpridor das suas promessas, irmãos. E no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 2, eu queria que você abrisse aí. Jesus havia feito uma promessa, olha, se eu for para o Pai, eu vou enviar o... Quem que Jesus prometeu que iria enviar? O Consolador, o Espírito Santo. E perseverar na promessa vai fazer você desfrutar o de repente de Deus. Capítulo 2, versículo 1 de Atos. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, diga de repente, veio do céu, oh glória a Deus, um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, das quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Permanecer fiel, firme nas promessas, mesmo quando você é surpreendido pelo de repente deste mundo, pelo de repente das coisas ruins que nos atingem, é um dos fatores que você vai viver, o de repente do Senhor, que vai sobressair toda essa situação difícil. De repente, Jesus não estava mais com os discípulos. De repente, o Messias havia sido crucificado. De repente, o Messias ressuscita. De repente, o Messias é levado aos céus. Mas deixou uma promessa. Olha, não desistam. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um que vai consolar você, eu, todos nós que recebemos esse Espírito. Mas se vocês perseverem em oração. E assim estavam eles reunidos. Olha que coisa maravilhosa. Alguns dias passaram, algum tempo se passou, mas eles não abriram mão. Olha, aquele que prometeu é fiel, ele vai cumprir. Jesus foi, mas Jesus falou que ia enviar. Jesus foi, mas ele falou que o Consolador viria. Então permanecemos aqui. E de repente, eu fico imaginando esse dia, de repente. É tão bom, irmãos, quando nós vivemos e experimentamos o de repente de Deus na nossa vida. Aquilo, sabe, tudo aquilo que nos trouxe a tristeza, nos trouxe a amargura, que nos jogou para baixo, que nos afligiu, que nos entristeceu, de repente muda tudo. E nós começamos a dizer, olha, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu olho hoje e falo, Senhor, meu Deus, como o Senhor foi bondoso, como eu aprendi com o Senhor, como aquele de repente que me jogou lá embaixo em tantas fases da minha vida, hoje se eu estou de pé, é porque verdadeiramente as tuas promessas estão sobre a minha vida, e eu sei que possa vir o que vier de coisa ruim, eu tenho certeza que o meu Deus não vai me deixar no chão. Não vai me deixar. O choro pode durar uma noite. Pode durar mesmo. E ele dura mesmo. E eu vou dizer uma coisa para você, que não tem nada de ruim chorar. Que não tem nenhum problema chorar. O próprio Jesus chorou. Então o choro pode durar. A gente só não pode viver chorando. Tem prazo. O choro tem prazo para começar e prazo para terminar. É uma noite. Diga assim, uma noite. Esse é o tempo. É um tempo curto. Mas eu e você podemos chorar. Mas a alegria vem, porque aí de repente o sol começa a nascer. De repente o céu começa a clarear.
E de repente a gente começa a ver a mão de Deus a nosso favor. E quando eu percebia que eu achava que era o meu fim, era o nosso fim da nossa história, tantos anos de empresa, 30 anos. Mas, Senhor, agora é o nosso fim, foi o que eu pensei que ia acontecer. Mas Deus começa a manifestar a nosso favor. Porque uma coisa, irmãos, que nós nunca deixamos de fazer, foi crer na promessa de Deus. Foi perseverar em oração. Segundo, louvar e orar ao invés de reclamar e murmurar. Atos capítulo 16, versículo 26. Abre aí sua Bíblia, por favor. Vinte e três em diante, diz assim: havendo dado-lhes muitos açoites, que está falando de Paulo e Silas, lançaram-no na prisão, mandaram ao carcereiro que o guardassem com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior, lá no calabouço, meu irmão, e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas murmuravam e reclamavam. Era isso que está falando na sua Bíblia, irmãos? O que eles faziam? A quem? E os outros presos que estavam ali estavam reclamando também ou não? Os outros presos. O que aconteceu no versículo 16? De repente. Ai, irmãos. O de repente Deus chega, viu, meus queridos? De repente, sobreveio um grande terremoto, e os alicerces dos cárceres se moveram. Abriram-se todas as portas, diga todas as portas que estavam fechadas, todos os ferrolhos, todas as trancas, tudo que estava travado, de repente foram soltos os grilhões de todos. Louvar e adorar a Deus. Orar e adorar a Deus. Irmãos, se existe algo que eu já aprendi, é que murmurar não me traz vitórias. Reclamar não resolve. Reclamar não me traz o favor de Deus. Reclamar só afasta o favor de Deus. Aquele povo ali no deserto vivia reclamando, vivia murmurando. Chegou um ponto que Deus nem queria ir no meio deles mais. Mas se você, irmãos, entender o poder que há, eu sei que não é fácil. Eu sei que cantar, louvar é muito bom quando a gente está feliz. Quando recebe uma notícia boa. Olha, você foi promovido no trabalho. Nossa, Deus, você chega em casa subiando. Opa, o que foi? Viu um passarinho aí? Não, eu estou contente porque eu recebi uma grande vitória, eu recebi um aumento, eu recebi uma bênção, eu recebi uma promoção, eu consegui um contrato, eu fechei uma venda grande. É muito fácil reconhecer alguém que está feliz porque ele começa a cantar. Começa a louvar. Mas e quando a coisa é contrária? Como a gente tem dificuldade, irmão, você já percebeu? Faz assim, eu vou louvar a Deus no meio da minha dificuldade. Irmãos, é muito difícil, mas é uma chave espiritual. Nós somos chamados para louvar, porque enquanto você louva a Deus, Ele vai fazer o impossível a seu favor. De repente vem o favor de Deus, vem o milagre de Deus, vem o sobrenatural de Deus. Eu quero dizer que muito melhor é o sobrenatural de Deus, porque além de Ele te livrar dessa situação, te livrar deste problema, mudar este quadro que você está vivendo, você ainda tem uma experiência maravilhosa com Ele. Aquilo vai valer para o resto da sua vida.
E toda vez que tiver um problema, uma situação semelhante, você vai lembrar, você vai trazer à memória aquele feito que aconteceu lá atrás. Peraí, se Deus fez, Ele vai fazer de novo. Se Deus abriu, Ele vai abrir de novo. Se Deus prosperou, Ele vai prosperar de novo. Se Deus me curou, Ele vai curar de novo. Se Deus é comigo, vai mudar essa história. De repente eu vou ver aqui um agir de Deus a meu favor. E você já começa a profetizar aquilo, você já começa a dizer que aquilo vai acontecer. E Deus vem ao seu socorro. Meio da tribulação você começa, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Aí sabe o que acontece? Satanás começa a ficar envergonhado. Eu aprisionei esse miserável, mandei chicotear ele, para ele começar a murmurar, para ele começar a blasfemar, para ele começar a dizer, meu Deus, eu era um homem que tinha toda a regalia no Império Romano, o Senhor me tira daquele lugar, o Senhor me traz aqui, para que eu seja açoitado, para que eu seja chicoteado, para que eu seja humilhado. Tudo isso, sabe por quê, irmãos? Sabe por que eles estavam aqui? Porque ele expulsou um demônio de uma menina, que tinha um espírito de adivinhação. Se fosse eu e você, não vou dizer você não, mas eu, certamente, Senhor, é isso que eu mereço. É este o pago que eu mereço por fazer a tua obra. Mas não, irmãos. Mesmo que eles foram, Paulo não esperava que aquilo fosse acontecer com ele, porque ele era um cidadão romano. Mas aconteceu. De repente ele estava lá, todo machucado, todo chicoteado ali nas costas, sangrando, humilhado em praça pública. Um homem com o cargo que Paulo ocupava estava ali, naquela situação humilhante. Mas ele começa a louvar. Irmãos, tem uma coisa que eu vou perguntar para Paulo, o que ele estava cantando naquele dia. Acho que o pastor Dilson deve conhecer o hino. Qual que é isso? Não sabe não? Depois o senhor me conta. Irmãos, as coisas começam a mudar quando nós começamos a louvar ao invés de reclamar. De repente, Deus fala assim, chega. E olha como o louvor atinge não somente a Paulo, a bênção não atinge não somente a ele, o de repente Deus não atinge somente você. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que quando você começar a louvar, quando você começar a agradecer, quando você começar a orar no meio dessa situação difícil que você está vivendo, portas serão abertas, ferrolhos vão se abrir, e vai pegar todos da sua família, todos que estão em volta de você, todos vão ser contemplados pelo mover, pelo de repente de Deus. Você recebe? Me diga um amém, por favor. De repente Deus muda a situação. E o que nós fazemos aqui hoje, que é a quarta-feira dos milagres. Abra sua Bíblia, em Atos capítulo 12, versículo 7. Isso é igreja, irmãos. Nós somos igreja, amém? Então olha o que acontece, irmãos. Quando as coisas ruins vêm contra nós, Deus também tem um de repente dele. Olha bem, a partir do versículo 1 diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pães asmos. Havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha bem, irmãos. Versículo 5. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? Contínua oração por ele. Na noite anterior ao dia que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo, irmãos. Dormindo. Você sabe quem dorme numa situação como essa? Só quem tem a certeza que o socorro vai chegar. Só quem tem uma vida cheia do Espírito Santo de Deus.
Só quem tem uma vida, irmãos, entregue ao Senhor. Só quem tem uma vida, Senhor, Deus está cuidando de mim. O homem estava preso, irmãos, sabendo que Tiago tinha morrido. E ele falou assim: irmão, eu só orei o próximo. Eu estou no corredor da morte. Mas Pedro estava dormindo. E eu fico, meu Deus, quando eu medito nisso, meu Deus, como que eu posso perder o sono por situações absurdamente pequenas em vista de uma situação como essa? Quantos de nós, irmãos, não conseguem dormir à noite, preocupados com situações do nosso dia a dia, com alguma coisa de repente que aconteceu de ruim? Eu falo: Senhor, Pedro estava caminhando no corredor da morte, no dia seguinte seria certamente o dia da sua execução. E Pedro estava dormindo, irmãos, sem zopidem, sem nada. Dormindo, descansando, na paz. Falei: meu Deus, me ajuda. Olha só, entre dois soldados, Pedro estava dormindo entre dois soldados, ligado com duas algemas, e as sentinelas à porta, guardavam a prisão, não só preso, mas algemado, encarcerado, vigiado, mas dormindo. O que diz o versículo 7, irmãos? De repente, sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro ao lado, e o despertou. Ainda teve que sacudir ele ainda, dizendo: levanta-te, depressa. E a Bíblia diz que caíram-se as algemas das suas mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te, calça-te as tuas sandálias. E ele o fez. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Oh, que coisa gloriosa. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? De repente o socorro chega. Sabe por quê? Porque a igreja fazia contínua oração. Eu convido a você a se colocar em pé. E nós estamos reunidos aqui como igreja. Como igreja do Senhor. E esse momento, esse culto de quarta-feira, tem uma particularidade muito importante, que é o momento da intercessão. Intercessão. Se você vê a história de Paulo, quando ele estava a caminho para poder perseguir o povo de Deus, a Bíblia diz que de repente veio uma luz e ele caiu por terra. De repente, irmão, salvação chega também. De repente a salvação chegou para Paulo. O de repente de Deus alcança a vida dessas pessoas que aqui estão para salvação também. Eu quero que você entenda que de repente não é por acaso. Não existe por acaso, mas no reino de Deus. Mas existem os planejamentos e de repente o milagre acontece. Aqueles homens que foram julgados na fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, de repente tinha um quarto homem ali com eles para socorrê-los. Daniel foi julgado na cova dos leões, e de repente aparece um anjo de Deus e fecha a boca do leão. E nós estamos aqui como igreja, orando, intercedendo, por taças, por vidas que virão aqui na frente. E eu quero que você, cheio de fé nessa noite, com o coração entregue ao Senhor, na certeza que Ele pode te socorrer, na certeza que tudo que de ruim que pode ter te acontecido, que te abalou, que te entristeceu, que de repente te afligiu, pode vir um de repente de Deus e mudar toda a história. Porque nós estaremos aqui como igreja em oração. E essa noite, doenças vão ser curadas. Essa noite, cárceres serão abertos. Essa noite, correntes serão quebradas. Essa noite, prisões serão abertas.
Essa noite eu profetizo salvação dessas taças. Essa noite eu profetizo milagres sobre essas taças. Porque essa noite o de repente de Deus vai chegar sobre a minha e sobre a sua vida. Se você recebe, diga um amém. Nós vamos orar. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente essa hora, porque nós estaremos daqui a pouco orando como igreja intercedendo. E essa intercessão, quando a igreja estava orando, o anjo do Senhor foi lá e socorreu a Pedro. E quando nós estaremos aqui orando, o Senhor há de operar um milagre na sua vida. E você, que eu creio, que de repente você vai receber uma boa notícia, que de repente você vai receber a cura, que de repente você vai se refazer um exame e ele vai dar totalmente ao contrário do que aquele diagnóstico ruim que deu anteriormente. É de repente, irmãos. É de repente, quando Deus age, não tem preliminares. O milagre é de repente. E nós servimos a um Deus de milagre. E você está num lugar onde Deus tem operado muitos milagres. Feche seus olhos. Com toda a fé no seu coração. Com toda a certeza do agir de Deus sobre a sua vida. Você diga ao Senhor: Senhor, eu creio que hoje é o dia da minha vitória. Comece a clamar ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Senhor, na tua presença nós estamos, Pai. E temos visto, Senhor Deus, o Senhor agir em tantos milagres, Pai. O teu de repente nos surpreende de uma maneira tão positiva. É totalmente diferente do de repente do mundo. Porque o de repente do mundo nos traz tristeza. O de repente do mundo nos traz mágoa. O de repente do mundo nos traz medo. Mas o de repente do Senhor, meu Deus, Ele nos alegra, Ele nos levanta, Ele enche a nossa alma de alegria, Ele faz que louvores sejam entoados ao Teu nome, Ele faz, Senhor Deus, com que o abatido se levante, Ele faz com que o cego enxergue, Ele faz com que o coxo ande, Ele faz, Senhor Deus, com que o morto ressuscite, Senhor, diante da Tua voz, que de repente chega a nosso favor. E nessa noite, Pai, nós estamos aqui como igreja, assim como estava ali, Senhor Deus, Pedro preso e foi liberto pela intercessão da tua igreja amada, comprada com sangue precioso. Nós estamos aqui, Senhor Deus, intercedendo uns pelos outros, Pai, e que em nome de Jesus, meu Deus, os milagres aconteçam hoje, Pai, para a glória do teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, tomar assento.